E o próprio Ministério tem algumas dúvidas no decreto que foi apontado. Mas insisto em dizer, a questão só pode ser defendida, eu só defenderei, né, a criação, a transformação em IFET, se estiver absolutamente claro que existem problemas com os CEFETs que não podem ser resolvidos e que os IFETs resolverão. Sem isso, não há necessidade. Vamos continuar com os nossos CEFETs. Então fica aí a pergunta no ar para que a comunidade debata mais o tema, né? Professor, eu gostaria de fazer outra pergunta ao senhor, já que o nosso tempo está quase se esgotando aí. Nós vivemos atualmente no país uma crise de idoneidade em todas as instituições públicas, né? A corrupção está avassalando todas as nossas instituições. Como é que o senhor faz algum parâmetro, alguma ponte entre a nossa crise educacional e essa corrupção que existe no país? Olha, certamente existe aí uma ponte, né, muito fácil, eu diria que o senso comum faz constantemente. Um povo mal educado acaba gerando, digamos assim, representantes que não são representantes de fato, né, ou seja, não sabe votar bem, porque a educação tem a ver, inclusive, com essa possibilidade de aquisição de informação e de participação mais consciente no processo, e daí que essa representação acaba sendo distorcida do interesse da maioria do povo. É possível que exista uma ponte por esse ângulo, ou seja, geralmente, como eu disse, o senso comum aponta por aí. Mas vamos dar um passo adiante, né, nesse processo. O que eu entendo é que hoje, né, nós vivemos no Brasil uma situação de transição muito lenta. E é bom recuperar o que é a história do Brasil. Nós somos um país em que não tivemos uma guerra de independência, por exemplo. Né? Os outros países todos passaram por uma guerra de independência para se firmar como uma nação soberana. Aqui não, quem fez a independência, quem promoveu, foi o próprio filho do rei. Né? A República, nós tivemos aqui a República também sem uma grande comoção, um grande acordo. Nós somos um país, para vocês terem uma ideia, que tivemos uma ditadura militar. E que, depois da ditadura militar, não tem um ditador preso, ou seja, foram anistiados, se auto-anistiaram e fizeram um acordo. Então, essa história do Brasil, ela tem que ser levada em consideração, ou seja, e nós tivemos, por último agora, um governo de esquerda. Em todos os lugares, aqui na América Latina, entrou um governo de esquerda, processo de ruptura, assembleias populares. Aqui não, nós tivemos um grande acordo e os partidos foram derrotados fazendo parte do governo. Então, como romper com isso? Né? Eu penso que aí sim, né, é um processo em que nós temos carência de intelectuais que possam produzir, gestar para um modelo próprio do Brasil, né, que rompa, em grande parte, com esse passado de acordo por cima, excluindo o povo. Porque isso está virando uma espécie de tecnologia da política. Ou seja, o bom político é aquele que faz a grande negociação, não é aquele que ousa, que corre o risco de ser minoria, de perder. Não é isso. O bom político no Brasil é aquele que nunca sai do governo. Então você tem aqui algo extremamente impressionante. Né? Nos outros países do primeiro mundo, você encontra o partido que ganha, ele vai governar. E o que perde vai fazer oposição séria e enfrentando. Aqui não. O partido que ganha vai governar e o que perde vai governar também. Porque ele passa a fazer parte do governo. Então, esse modelo, né, que eu acho que vai ser rompido, deverá ser rompido, por reformas políticas, mas não reforma política no acordo. Porque, veja, que volta aí, vamos chamar a atenção. Nós corremos um grande risco, que era se fazer uma reforma política que mais nunca você renovava a Câmara, nem renovava o Senado, porque ia fazer uma reforma política para eles continuar lá. Ainda bem que não saiu. Então, por quê? Porque todas as reformas neste país são reformas sem povo. Então, qual é a grande questão que está posta do ponto de vista da educação? Não é só da educação formal, não é do conhecimento, é a educação popular, é no sentido de você procurar caminhos de libertação, como dizia o velho Paulo Freire, mais uma vez, nossa referência. Não é? Ou seja, a educação não é simplesmente a aquisição de conhecimento, a educação é, sobretudo, a aquisição de mecanismos de liberdade. Não é? Ou seja, é um pensamento libertário que leva à educação do povo. Então, isso está faltando. Em outras palavras, o modelo de escola nossa é um modelo que tem muitos vícios, né? Que não aposta muito nessa libertação. E o outro modelo, que seria da educação popular, tem a carência, inclusive, da extensão, que nós falamos agora há pouco, que poderia ser instrumento para que as pessoas pudessem se auto-organizar e enfrentar essa realidade. Então, existe sim, você formulou a questão com precisão, né? Vinculações da educação, do nosso nível de escolaridade, não há nenhuma dúvida. Nós temos
um baixíssimo nível de escolaridade. E isso pesa inclusive nas escolhas que as pessoas vão fazer, porque as pessoas mal informadas, mal educadas, elas têm poucas opções de escolha. Não há por que negar isso. Portanto, essa vinculação que o senso comum, eu diria assim, faz, ela tem muita razão de ser. As pessoas todas sabem que quanto mais mal educado um povo, pior vai ser sua escolha eleitoral. Mas isso não é suficiente para explicar a situação do Brasil. É preciso dizer que nós temos uma história que é necessário romper com esse vício no Brasil, em todos os lugares, de que você não tem grandes rupturas. Aqui nós estamos mais para aquele personagem, né, do Jô Soares, que o cara passava 10 anos, aí quando tornava, né, ele estava em coma, aí dizia, e a ditadura, aconteceu o quê? O cara dizia, não, mas fizeram um acordo. E fulano, está na cadeia? Não, esse também fez um acordo. De tal forma que é exatamente isso que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por um governo, quem diria que um governo, nos moldes que nós construímos, que o povo brasileiro construiu, não é? Sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, quem diria que seria um governo, por exemplo, para fazer uma defesa, né, ardorosa de um Renan Calheiros? Quem diria? Será que uma pessoa que tivesse visto naquele momento de Collor de Mello, Renan, que era o principal líder de Collor de Mello, se ele tivesse entrado em coma, como foi o personagem de Jô Soares, e tornasse hoje, aí chegasse e dissesse, bom, Lula na presidência, se Renan Calheiros está onde? Está pagando os processos? Não, Lula está defendendo o Renan Calheiros. Aí é a nossa história do Brasil que precisa ser encarada com mais detalhes. Há uma incoerência política, né, nesse sentido, e aqui fica o apelo, né, que os políticos do nosso país priorizem mais a educação. Mas, professor, nós estamos terminando o nosso tempo, o nosso assunto aqui é dos mais palpitantes e de grande interesse de toda a coletividade. Eu coloco a Câmara para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, o espaço. Esse é o tipo do programa que gera, né, muitas discussões, muitas polêmicas. Já estou preparado para ir responder na rua, que eu sei que com certeza as pessoas vão me abordar por as questões que aqui afirmei, mas é meu costume mesmo. Às vezes eu sou naquele estilo, né? Às vezes eu perco o amigo, mas não perco a opinião. Então eu vou insistir em dizer isso, né? Nós temos um problema seríssimo a ser enfrentado no país, no Brasil como um todo, mas especialmente na Paraíba também, que é essa questão da educação. Não há possibilidade de resolvermos os principais problemas que nós enfrentamos hoje sem a educação. Mas não é a educação que vai resolver sozinha isso. Eu também quero deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas querem fazer da educação uma panaceia. Nós vamos educar e, estando educadas, as pessoas vão ter emprego, vão ter resolvido suas questões, a violência vai se acabar. Não, não é assim. O que nós podemos dizer é que a educação é uma frase já feita, até um clichê, né? A educação ela não resolve os problemas. Agora, sem ela, você não resolve problema algum. Isso é que precisa ficar claro. Então, eu insisto em dizer, é preciso ter investimento, é preciso a população cobrar mais educação e nós precisamos elevar e muito a escolaridade do povo brasileiro. Aqui na Paraíba, por exemplo, muitas empresas não se instalam na Paraíba porque não existe mão de obra qualificada. Mas existe um Cefet capaz de fazer isso. Mas falta os recursos para que nós possamos fazer isso. Bom, chegamos ao final de mais um programa Educação e Vida pela TV Assembleia, canal 36, a imagem da cidadania. A você que nos acompanhou até agora, nossos agradecimentos. Tenha uma boa semana com muita paz na sua família, no seu trabalho e na sua comunidade. E até o nosso próximo encontro no programa Educação e Vida. Fique com Deus.